2 de novembro, Café com Deus Pai. O caminho da transformação. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias, capítulo 1, versículo 3. Esse texto que nós acabamos de ler está na Bíblia, no livro de Neemias. Quem foi Neemias? Neemias era um israelita, ele era um judeu, ele era descendente de judeus. E, de acordo com a Bíblia, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes era um rei da Pérsia. E nessa época em que Neemias vivia, a Pérsia era o país que dominava o mundo ali em volta daquele lugar. Então Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Essa função de copeiro era uma função muito importante. O copeiro era responsável por experimentar as bebidas que eram servidas ao rei antes de servir o rei. O objetivo era garantir que o rei não seria morto por envenenamento. Então, essa função de copeiro era uma função de extrema confiança do rei. E Neemias ocupava essa função. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, que era o país que dominava toda aquela região. Antes de Artaxerxes, da Pérsia, dominar sobre toda aquela região, o rei Nabucodonosor, que era da Babilônia, era que dominava anteriormente. E esse rei Nabucodonosor, que era da Babilônia, alguns anos antes tinha invadido Jerusalém e queimado a cidade e destruído os muros de Jerusalém. E esse rei Nabucodonosor levou o povo judeu para a Babilônia e deixou eles num cativeiro. Eles ficaram como escravos durante 70 anos. Depois que se passaram esses 70 anos, o rei Ciro começou a governar. Esse rei Ciro, ele era da Pérsia. E ele resolveu libertar o povo judeu e permitiu que eles voltassem para as suas terras. Mas, quando o povo judeu voltou, as muralhas estavam destruídas. Depois do rei Ciro, veio esse rei, Artaxerxes. E Neemias, que era judeu, era descendente dos judeus, estava ali, trabalhando como copeiro desse rei. Então, por ele ser descendente dos judeus, ele perguntou para os seus conterrâneos que tinham ido lá, voltado, sobre como estava a cidade. E aí vem esse versículo que nós acabamos de ler, quando ele perguntou para eles como que está a cidade de Jerusalém. Vamos ler aqui o versículo de novo. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. Então, aqueles que tinham sobrevivido ao ataque do rei Nabucodonosor da Babilônia e que tinham ficado em Jerusalém,
como a cidade tinha sido destruída, eles ficaram sem nada nas terras. Ficaram passando por grande sofrimento. E o muro de Jerusalém, continuando aqui a leitura, foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então Neemias, quando ele fez essa pergunta para os seus conterrâneos, ele ficou muito triste. Se você ler o capítulo 1 de Neemias, você vai ver que ele se lamentou e ele começou a pensar em uma forma de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Lendo o livro de Neemias, Neemias ficou inquieto. O rei Artaxerxes perguntou para ele: Eu percebo que hoje você está um pouco inquieto. Qual a sua preocupação? E ele abriu o coração para o rei Artaxerxes, dizendo: Fiquei sabendo que a minha cidade está destruída e queimada, e eu gostaria de ir até lá. E o rei Artaxerxes perguntou para ele: Quanto tempo você precisa para ir até lá e voltar? E Neemias deu para o rei um certo tempo. E ele orou a Deus para que o rei Artaxerxes visse graça nele e o ajudasse. E o rei Artaxerxes deu para ele um tempo para que ele fosse para Jerusalém e deu cartas para que ele pudesse pegar madeira e para que ele tivesse uma comitiva, pessoas do reino que pudessem acompanhar Neemias para que voltassem para Jerusalém. E a Bíblia conta que, quando ele chegou lá, ele conversou com o seu povo e eles criaram uma comunhão. Ele esforçou o povo com um discurso dizendo que eles poderiam se unir e reconstruir a cidade e reconstruir as muralhas. E a Bíblia conta que em 52 dias, trabalhando dia e noite, ele conseguiu fazer a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Então Neemias, ele estava em uma boa posição. Ele era copeiro do rei. Ele poderia simplesmente desprezar o seu povo, até porque Neemias, considerando que o povo ficou 70 anos no cativeiro, nasceu fora da sua cidade. Já tinha feito a sua vida fora da cidade. Mas ele se preocupou com o seu povo e ele foi até lá para mudar a situação. E essa mensagem de hoje nos fala sobre isso, sobre o caminho da transformação. Que o caminho da transformação começa com a coragem de mexer nas feridas e nas coisas do passado. Talvez você tenha feridas, sofrimentos e coisas que aconteceram com você ou com a sua família. No caso de Neemias, era com os seus antepassados. Que você não está com coragem de mexer nessas coisas. Mas enquanto você não mexe nessas coisas, a vida continua na mesma rota. E às vezes você tem que mexer nas coisas para que ocorram mudanças. Vamos ler agora a mensagem. Você sabia que perguntar pode ser muito importante? Para conhecer uma situação, precisamos fazer questionamentos acerca dela. No texto que lemos, Neemias faz uma pergunta
a respeito da atual situação de Jerusalém. E a resposta que ele recebe é de fato desagradável e triste, mas o moveu em direção a um importante posicionamento. Vamos lembrar que quando ele teve a resposta de que os muros de Jerusalém estavam queimados, ele tomou um posicionamento. Ele foi orar e decidiu depois falar com o rei para conseguir os recursos para voltar para Jerusalém e fazer alguma coisa. No entanto, é justamente ao confrontar a realidade que encontramos o caminho para a mudança. Como Neemias, devemos ter a coragem de fazer as perguntas difíceis, mesmo que as respostas sejam dolorosas. É por meio desse processo que identificamos as raízes de nossos problemas e podemos agir de forma decisiva para a transformação. Então, comentando aqui esse parágrafo, Neemias, ele poderia ter feito vista grossa. Ele poderia ter pensado assim: eu nem vou perguntar a respeito do que aconteceu com Jerusalém. Vou ficar aqui tranquilo como copeiro do rei e seguir a minha vida adiante. Mas ele resolveu enfrentar, confrontar aquela situação para resolver aquelas raízes da sua família, dos seus antepassados. E ele fez a pergunta difícil, porque Neemias sabia que o povo de Jerusalém tinha ficado como escravo durante 70 anos na Babilônia e que depois a Pérsia tinha derrotado os babilônios e agora os persas estavam reinando e que muitos judeus estavam espalhados em várias partes do mundo. Ele sabia disso. Ele próprio era alguém que estava morando fora de Jerusalém. E ele poderia simplesmente dizer: vou seguir a minha vida e ponto. Mas estando numa boa posição, tendo acesso direto ao rei, ele assumiu um posicionamento. E ele teve a coragem de fazer uma pergunta difícil, mesmo sabendo que a resposta poderia ser das piores. Agora, continuando a leitura. Não devemos nos deter diante das dificuldades, mas buscar a sabedoria dos céus para discernir nossa realidade e encontrar soluções. Assim como Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, podemos reconstruir os alicerces da nossa vida, fortalecidos na fé e na determinação. Por isso, não podemos nos abalar com as notícias, mas fazer com que as circunstâncias contrárias sejam como trampolins que nos impulsionem a grandes transformações. Comentando esse parágrafo, vamos lembrar que Neemias usou os recursos que ele tinha para voltar até Jerusalém. Quando ele chegou lá, ele reuniu o povo, ele animou o povo, ele incentivou o povo a orar. E se você ler o livro de Neemias, é um livro pequeno da Bíblia. E você vai ver que houve inimigos. O texto fala que 2 homens, um que se chamava Tobias e outro que se chamava Sambalate, um nome bem difícil, um nome diferente, Sambalate, eram 2 homens que eram de outros povos. E quando eles viram que Neemias estava incentivando o povo a reconstruir os muros, eles contrataram algumas pessoas para que fossem lá e matassem o povo judeu. E Neemias ficou sabendo
dessa informação e ele preparou o povo para que uma parte ficasse com as espadas, dando proteção para a outra parte do povo que ficava dia e noite se revezando em turnos para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, ele enfrentou desafios para que esses muros fossem reconstruídos em 52 dias. Mas ele se informou de tudo o que estava acontecendo e ele foi persistente. Ele cuidou de todos os detalhes para que esses muros fossem reerguidos. E agora o último parágrafo. Saiba que ao enfrentar a verdade de frente, ainda que dolorosa, abrimos espaço para a transformação e o crescimento. Convido você a encarar os desafios de uma maneira diferente. Em vez de permitir que eles paralisem você, entregue-os a Deus e confie nele, porque ele os usará para impulsioná-lo, fazendo você chegar ainda mais longe. Lendo essa mensagem assim, parece que foi muito fácil de Neemias conseguir esse resultado da reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas Neemias, ele orou bastante. Ele entregou a sua vida completamente a Deus. E quando você lê o livro de Neemias, quando ele chegou até o povo estava desolado, humilhado, destruído, e ele incentivou muito o povo para orarem a Deus. O livro de Neemias só faz sentido quando você lê junto o livro de Esdras e o livro de Ageu e o livro de Zacarias. A Bíblia, quando você lê esses 4 livros em conjunto, você entende que Neemias não foi sozinho. Esdras era um escrivão. Ele conhecia a lei de Deus. E a Bíblia conta que quando Neemias chegou lá, Esdras começou a ler os mandamentos de Deus para o povo e relembrá-los de que deveriam se dedicar inteiramente, com fidelidade a Deus, entregando tudo para Deus. Ageu e Zacarias eram 2 profetas. Os profetas eram os homens de Deus que passavam os recados para o povo. E Ageu disse para o povo: vocês precisam trabalhar na reconstrução do relacionamento de vocês com Deus. Antes de vocês construírem as casas de vocês, vocês precisam construir o templo. O templo de Jerusalém tinha sido destruído. E Ageu incentivou o povo a voltar a buscar a Deus. E Zacarias era o profeta que fortaleceu Zorobabel, que era uma outra pessoa que ocupou a autoridade em Jerusalém para que o povo se unisse, para que eles fizessem essa reconstrução da cidade. Então Neemias, ele não trabalhou sozinho. Ele contou com o apoio de Deus, ele orou a Deus antes de ir até Jerusalém. Então ele pediu que Deus fosse com ele e que ele pudesse ser bem-sucedido na sua empreitada. E quando você lê esses outros livros da Bíblia, que contam que Esdras, Ageu e Zacarias também estavam agindo em conjunto nesse movimento, nós entendemos que quando você se posiciona e pede para que Deus mova os céus e ajude a resolver a situação, Deus prepara os amigos necessários, os apoios necessários, as pessoas necessárias
E os recursos. Vamos lembrar que Artaxerxes disse para Neemias: eu vou te dar cartas, e você pode pegar todo o material que você precisar na sua volta para a sua terra, para que você consiga reconstruir a sua cidade. E esse texto também nos faz lembrar uma coisa. Você pode ter caído num cativeiro, como o povo de Jerusalém caiu. Você pode ter ficado alguns anos nesse cativeiro, como o povo de Jerusalém ficou 70 anos como escravos. Mas Deus, ele sempre tem uma reconstrução. Mas para que essa reconstrução aconteça, é necessário se posicionar. É necessário fazer a pergunta e assumir o desafio, e assumir esse desafio não pela própria força, pela força do próprio braço, mas com confiança em Deus, porque é Ele que traz o que é necessário para que você consiga resolver o que está além das suas forças. Neemias fez a oração a Deus. Deus preparou Esdras, Ageu, Zacarias e preparou o povo. Os profetas eram necessários para que o povo fosse reanimado no relacionamento com Deus. Esdras era quem conhecia a lei, conhecia a palavra de Deus, para que pudesse trazer ao povo a lembrança de que Deus já tinha sido com o povo. Para lembrar ao povo que o cativeiro tinha sido apenas um episódio, que agora já era passado, e que agora Deus estava trazendo um novo tempo e que eles precisavam agora se reanimar para vencer a situação. A frase de hoje é: enquanto você fugir dos problemas, nunca haverá solução. Enquanto você fugir dos problemas, nunca haverá solução. Hoje é o dia 306 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 126 e a palavra-chave de hoje é transformação. Ontem nós começamos os últimos 60 dias do ano e eu fiz um convite para aqueles que estão acompanhando aqui essa meditação. Um convite para que você pegue um papel e anote 60 dias de oração pela minha vida e pela minha família. E nós convidamos você hoje, se você não ouviu a mensagem de ontem, você pode entrar nesses últimos dias do ano nesse propósito. Pegue um papel e anote a oração pela minha vida e pela minha família. E comece a orar todos os dias, nem que sejam apenas 5 minutos, mas ore todos os dias, pedindo: Deus, abençoa a minha vida, derramando salvação, saúde, paz, força, esperança, fé, renovação e graça. E abençoa também a minha família. E ore, já pedindo para que o novo ano seja repleto de bênçãos e proteção de Deus. Peça a Deus, abençoe esse final de ano, dá livramento para os que vão viajar e que o próximo ano seja com 12 meses repletos da sua salvação, da sua bênção e da sua proteção sobre a minha vida e sobre a minha família. Orações são sementes. Você planta hoje e elas vão crescendo no ano que vem chegando. Então comece a fazer esse propósito se você não ouviu a mensagem de ontem e convide as pessoas à sua volta, as pessoas da sua família, para que todos façam esse propósito.
Quanto mais pessoas estiverem reunidas orando umas pelas outras, mais forte fica o elo da união de Deus entre você e sua família. No seu casamento, faça esse propósito com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Cada um faz a oração individual pela família e façam algo a mais. Façam um momento em que vocês se reúnem e oram juntos. Façam 5 minutos individuais e depois 5 minutos com a família. Assim como Deus trouxe força para o povo de Jerusalém nessa época, trazendo os profetas Ageu e Zacarias, Neemias, para dar instruções de reconstrução das muralhas, e Esdras, para trazer a palavra para que eles se voltassem para Deus, assim também a união na oração, no cuidado de uns com os outros, vai fortalecendo as relações da sua casa, da sua família e vai transformando o seu caminho para melhor. Hoje a palavra-chave de hoje é transformação, e hoje a leitura bíblica vai ser do Salmo 126, que é um salmo que conta justamente o momento em que o povo de Jerusalém voltou para suas terras. O Salmo 126 é um salmo que fala que quando eles voltaram para suas terras, eles ficaram como quem estava sonhando, como quem estava sonhando com algo bom, mas não era só um sonho, era a realidade, porque Deus tinha mudado a situação deles. Vamos ler aqui o Salmo 126 já, mas antes eu quero fazer um convite para você que está passando por uma situação difícil e pensa que não tem mais mudança. Deus quer mudar essa situação. Você que já recebeu Jesus, tenha confiança de que Deus está com você. Mas você que ainda não recebeu a Jesus, pode recebê-lo agora e ter o apoio de Deus na sua vida a partir de agora. Talvez você já ouviu falar a respeito de Deus e de Jesus, mas até agora seguiu pelos seus próprios esforços. E hoje Deus está convidando você a recebê-lo. Basta você acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que quando ele morreu para perdoar os seus pecados. E recebê-lo em oração, dizendo que você acredita nele e quer que ele entre na sua vida. Quando você pedir isso, ele vai te dar 4 bênçãos. Você vai receber o perdão dos seus pecados, você vai se tornar filho ou filha de Deus, você vai receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus em você, e por último, você vai ter o seu nome registrado no livro da vida. Então, número 1, você vai receber o perdão dos pecados. Número 2, você vai ser filho, filha de Deus. Número 3, você vai receber o Espírito Santo, o Espírito de Deus na sua vida, para te ajudar até o final da sua jornada nessa terra. E número 4, quando você partir daqui dessa terra, você vai estar com seu nome escrito no céu, no livro da vida, e vai entrar diretamente no reino dos céus. Então, faça essa oração comigo para receber essas bênçãos. Você deve dizer assim em oração: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados, me recebe como teu filho ou como tua filha, me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o final dessa vida
e escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa estar para sempre na eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu o perdão dos seus pecados, agora você é filho de Deus, agora você é filha de Deus. Você recebeu o Espírito Santo que está em você agora e o Espírito Santo vai falar com você com uma voz interna no seu coração. Quando você fizer algo errado ou estiver para fazer algo errado, ele vai apertar o seu coração. Quando você estiver em dúvida sobre o que fazer, você vai orar e ele vai trazer respostas para você. Se você orar no período das 5 até as 6 da manhã, e se você tiver mais fé e orar entre 3 e 6 da manhã, você vai perceber com mais facilidade a voz de Deus falando com você. Porque esse horário é o horário que a Bíblia ensina que Jesus orava e era o horário que Deus o visitava e trazia respostas sobrenaturais. Então, seguindo essa orientação da Bíblia, que era o horário que Jesus orava e recebia as respostas de Deus, se você dedicar um tempo de oração nesse horário, das 3 às 6, mas você pode orar das 5 às 6, das 4:30 às 6, das 4 às 6, mas entre esse horário, das 3 às 6 da manhã, você vai ter respostas de Deus. E o Espírito Santo vai falar com você. E por último, o seu nome foi escrito no céu no livro da vida. Então agora você deve orar exclusivamente a Jesus. Você não precisa orar a nenhum anjo, a nenhum santo e a nenhuma imagem. O Salmo 115 fala que as imagens de esculturas são obras das mãos dos homens. Têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não apalpam e pés que não andam. E todos os que os buscarem se tornarão semelhantes a eles. Jesus está vivo. Procure uma igreja que prega que Jesus deve receber todas as suas orações e que só Ele é o nosso intercessor diante de Deus. E procure um lugar em que você se sinta bem, em que você possa estudar a palavra e seguir a Jesus e seguir nesse caminho a Deus. Agora vamos ler o Salmo 126 e creia que a transformação já começou quando você decidiu, no seu coração, fazer as perguntas e enfrentar os desafios e colocou Deus acima de tudo e a sua confiança totalmente nele. A força que você não tem, ele vai dar a você. O apoio que você precisa de outras pessoas, ele vai trazer a você. Quando você confia em Deus completamente, ele cuida de todo o seu caminho. Como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará provisão, não faltará recurso, não faltará força, não faltará saúde, não faltará apoio, não faltará conselho. Tudo o Senhor trará para você, desde que você coloque toda a questão nas mãos dele e tenha disposição de enfrentar os desafios para que a transformação seja completa. Vamos ler agora o Salmo 126. O Salmo 126 fala assim, versículo 1: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Sião é um monte que fica na cidade de Jerusalém. Então o versículo 1 está dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram para Jerusalém, nós estávamos como os que sonham. Sabe quando você recebe uma bênção muito grande e você pensa assim: nossa, eu estou sonhando. É assim que eles ficaram. Aí o versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso
e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Quando você recebe as bênçãos de Deus, a boca se enche de riso, a língua de cânticos, e as pessoas ao seu redor falam: Deus fez grandes coisas por essa pessoa. Então, esse salmo fala disso. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Versículo 3: Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. 4. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Então ele está pedindo: dá mais bênçãos, faze-nos voltar para mais momentos de alegria. O retorno do cativeiro, ele aconteceu aos poucos. Então aqui, o Salmo 126 foi escrito quando os primeiros cativos voltaram. Por isso que o versículo 4 fala assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. É um pedido para: traz todos os que ainda não voltaram. Faz regressar outra vez do cativeiro. Tinha mais pessoas até que todos voltassem. Versículo 5: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Esse versículo 5, os que semeiam em lágrimas cegarão, ou seja, colherão com alegria, é um versículo que, quando eles voltaram, as terras estavam secas e eles precisaram plantar toda a terra novamente, para que aquela terra pudesse dar alimento de volta. E quando você lê os textos de Ageu, você vê que o povo olhava para as terras e muitas vezes eles ficavam tristes, ficavam chorando. E esse versículo 5 está dando um apoio. Se vocês continuarem semeando, mesmo que em lágrimas, pela situação que Jerusalém estava, vocês vão colher com alegria. Então, os que semeiam em lágrimas vão colher com alegria. 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então, é uma palavra de incentivo. Continuem plantando a nossa terra, porque aquele que leva a semente, andando e chorando, ou seja, sendo persistente, acreditando na transformação, vai voltar com alegria sem dúvida, trazendo consigo seus molhos, ou seja, trazendo as colheitas daquilo que vai ser plantado. Então esse Salmo 126 fala de o Senhor muda o cativeiro. Ele traz transformação, riso, cântico e alegria. Ele faz grandes coisas pelo seu povo. Ele vai fazer voltar todo o seu povo. E quando você começar a reconstrução do que foi destruído, ainda vai ter algumas lágrimas. Mas tenha confiança e persistência no processo de reconstrução. Porque, veja o versículo 6, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos, ou seja, trazendo consigo o resultado, a colheita, aquilo que está plantando. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre, grandemente. Amém e amém.